esses três triângulos, o triângulo ABC, AHC e AHB. Vocês viram que eu cometi um mistake aqui, né? Eu fiz esse desenho no GeoGebra e eu teria que ter trocado isso aqui, ó. Esse aqui é o Hzão, né, que a gente chamou lá na atividade 1. Se esses três triângulos são semelhantes, então eles são proporcionais e um é ampliação ou diminuição do outro. Eles têm lados que se correspondem. E é isso que a gente vai ver agora. Eu comecei aqui, já desenhei os três triângulos separados. Eu sei que aqui este ângulo é de 90, este ângulo é de 90 e este aqui é de 90. Eu vou agora identificar os ângulos, tá? Eu vou chamar aqui de vermelhinho o ângulo uma linha, então eu sei que aqui é o C, uma linha. Este ângulo aqui também é o C, uma linha. Lembrando que este triângulo aqui é este triângulo aqui que eu desenhei separado. Eu vou chamar aqui o menor triângulo de 1, o outro de 2 e o maior de 3. Então, eu tenho aqui esse aqui que é o meu triângulo 1, esse o meu triângulo 2 e esse aqui o meu triângulo 3. Pronto. Então, eu tenho o ângulo uma linha aqui no C, e a gente já viu no vídeo anterior que este ângulo aqui de cima, ele é congruente ao ângulo C, né? Então, a gente tem aqui o ângulo uma linha também. Em relação ao ângulo duas linhas, a gente está chamando aqui o ângulo B de duas linhas. Este triângulo número 1 também tem o ângulo B, que é comum, beleza? E este ângulo aqui a gente viu no vídeo anterior, que este ângulo ele é congruente ao ângulo B. Pronto. Ângulos perfeitamente posicionados, a gente já viu que eles são semelhantes, tem pelo menos dois ângulos congruentes. Agora a gente vai olhar aqui os lados. Vamos dar uma olhadinha nesses lados, gente. Vou posicionar aqui os nomes deles que eu acho que são importantes, né? A gente chamou aqui o lado que está oposto ao ângulo B, a gente chamou de Bzinho, B minúsculo. Esse B minúsculo equivale ao comprimento desse lado AC. Então, quando a gente fala B maiúsculo, é esse ponto, é o nome do ponto. Bzinho é o comprimento do segmento. Viu a diferença? É bem sutil, se você for pensar que é a mesma letra e tudo, mas é uma diferença enorme. B maiúsculo significa o ponto. B minúsculo significa o comprimento do segmento. Vou chamar aqui de Czinho, que é o segmento oposto ao ângulo C, e vou chamar aqui a hipotenusa de Azinho. Então, eu quero posicionar esses valores aqui também, tá? O AC é o nosso Bzinho, ó. O AH, chamar de Hzinho. CH, a gente viu no último vídeo que ele é a projeção do cateto B. Então, eu vou chamar ele de M. Aqui o HB é a projeção do cateto C. Aqui é o Czinho e aqui é o Hzinho. Vou fazer bonitinho igualzinho. Pronto. Lados posicionados, ângulos colocados, tudo direitinho. Agora a gente vai ver qual lado que se corresponde a qual lado, tá? E para isso eu vou usar cores e eu sugiro que vocês também usem cores. As cores ajudam bastante. Ângulo B, duas linhas, está oposto ao lado Bzinho. Então eu vou chamar esse lado aqui de azulzinho. Se esse triângulo ele é semelhante a esse, ângulos congruentes estão opostos aos lados proporcionais, aos lados correspondentes. Lembram disso? Então, se o ângulo duas linhas é congruente a esse ângulo duas linhas, o ângulo B é congruente ao ângulo A, o lado que está oposto a esses ângulos, os lados que estão opostos a esses ângulos, são correspondentes. Então, o AC, esse cateto AC, ele é o correspondente ao M, a essa projeção aqui, ó. O cateto B,
ele é o correspondente à projeção dele, ó. E neste outro triângulo, ele vai ser o correspondente ao lado que está oposto ao ângulo duas linhas. Então, ele vai ser o correspondente a H. Interessante, né? Olha que esse está rotacionado de novo, daí que vem uma certa dificuldade de enxergar. Agora eu vou trocar aqui para vermelho. O lado C, o cateto C, ele está oposto ao ângulo vermelhinho de uma linha. Então, ele vai ser o correspondente, ó, o oposto ao ângulo de uma linha, a altura, neste triângulo 2. E vai ser o correspondente ao HB neste triângulo aqui, ó. Então, a gente já encontrou os três lados que se correspondem. E aqui a gente já sacou que esses triângulos estão todos rotacionados, né? Rotacionados e invertidos. E a nossa linda, maravilhosa, deslumbrante, aquela que chega e abala os corações, hipotenusa, vou colocar ela de amarelinho. A hipotenusa desse triângulo vai ser, claro, correspondente à hipotenusa desse triângulo e vai ser, claro, correspondente à hipotenusa desse triângulo. Pronto. Daí eu posso escrever essas relações assim, olha. B é proporcional. Vamos dividir aqui por triângulos para ficar mais organizado, tá? Se eu pego aqui o triângulo 3 e o triângulo 2, eu tenho que B é proporcional, é correspondente ao M, o C é o correspondente ao H e o A é o correspondente ao B. Essas são as nossas correspondências. Se eu pego o triângulo 3 e o triângulo 1, este e este, eu sei que o B vai ser correspondente ao H, o C vai ser correspondente ao N e o A vai ser correspondente ao C. E se eu pego o triângulo 2 e 3, 2 e 3 a gente já fez, 3 e 1 a gente já fez, 2 e 1, né? Se eu pego os dois menores, a gente tem que a hipotenusa B é correspondente à hipotenusa C. Ô, gente, olha que interessante, o B, ele é cateto do triângulo grandão, mas ao mesmo tempo ele desempenha um papel de hipotenusa nesse triângulo menor, sacaram? Então esse Bzinho, ele ao mesmo tempo ele é hipotenusa e ele é cateto, só que ele é cateto desse triângulo grande. E ele é hipotenusa deste triângulo menor, então a gente agora vai ter que tomar cuidado quando a gente fala, porque ó, é a hipotenusa do triângulo 2, mas ele é o cateto do triângulo 3. Sacaram? Ele é o mesmo, o B aqui é o mesmo B aqui. Se você olhar aqui para o nosso desenho original, o B é o mesmo, mas ele está desempenhando dois papéis diferentes. Ora, ele é cateto de um triângulo grandão, ora, ele é a hipotenusa desse triângulo 2 que está aqui. Da mesma forma o C. O C, às vezes, ele é cateto, se a gente olhar o triângulo grandão ABC, e ele também é hipotenusa, se a gente olhar o triângulo menor. Legal, né? E o H, hein? O H desempenha quais papéis? O H desempenha o papel de altura do triângulo grandão, o papel de cateto desse aqui e o papel de cateto desse aqui. O M desempenha o papel de projeção do cateto B e também o papel de cateto, se a gente for olhar no triângulo 2. Oh my God, que bagunça! Se você não entendeu direito, volta o vídeo e reveja essa explicação. O M, ele é projeção, se eu olho no triângulo grandão, ele é projeção do cateto B. Algo que eu expliquei lá em 3 vídeos atrás. Mas ao mesmo tempo, se eu olho só esse triângulo, ele é um cateto, né? Ele é um cateto do triângulo 2. Legal.
Então, aqui, triângulo 2 e 1, eu tenho B, corresponde ao C, ambos desempenhando o papel, neste momento, de hipotenusa. O H, aqui, corresponde ao N. E o M, que é cateto neste caso, corresponde azulzinho, né? Oposto ao ângulo duas linhas, oposto ao ângulo duas linhas, corresponde ao H. Essas são as correspondências. E aí agora, no nosso próximo vídeo, loucuras vão acontecer. Porque aí no nosso próximo vídeo a gente vai montar algumas relações de proporcionalidade e descobrir como todos esses elementos estão organizados e interligados. Então agora, se você estiver se sentindo cansado, para um pouco, vai lá, toma um chazinho, faz um chocolate quente, dá uma distraída, brinca com o gatinho, com o cachorro, com o passarinho, dá uma distraída. Quando você estiver se sentindo melhor, menos cansado, volta para o próximo vídeo. Porque o próximo vídeo eu vou precisar de toda a sua atenção. É caderno aberto, lápis coloridos à disposição, porque a gente vai desembolar muita matemática no próximo vídeo. Um beijo!